E aí, dentro de poucos dias, a Bíblia vai dizer que ele pegou a sua malinha e se mandou. A Bíblia vai falar que ele foi para onde? Uma terra distante, uma terra longínqua. E a Bíblia também vai dizer o quê? Que ali, ele chegando ali, ele desperdiçou toda a sua fazenda. Gastou tudo que ele tinha. E a Bíblia vai dizer que ali naquela terra que ele estava, teve uma grande fome. E ele ficou, quando ele viu, ele estava sem nada. Porque enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha as coisas, ele tinha amigos, ele estava na farra. A Bíblia fala que ele gastou o dinheiro com farra, com prostituição. Gastou o dinheiro dele todo com farra, com bebedeira. Porque enquanto ele estava na casa do pai dele, ele tinha uma vida regradinha, mas não lhe faltava nada. Ele tinha uma vida de trabalho. Eu não sei se alguém aqui já trabalhou em sítio, em fazenda. Quem trabalha aqui em sítio, fazenda, sabe, né? Que fazenda ali é duro, é de sol a sol o trabalho. Eu já trabalhei com lavoura. E nós carpia das 7 da manhã até 5 da tarde, na enxada. Então, não tem moleza. E aí, ele cansado de viver aquela vida ali com os pais dele, porque muitas das vezes é que nem acontece nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, os filhos, quando completam 18, 19 anos, já quer vazar da casa dos pais. Porque os filhos de hoje em dia não querem ter mais, não tem mais compromisso com os pais. Os filhos de hoje em dia, eles querem viver do jeito deles. Os pais são cafona, os pais são quadrados. Não é isso que tem acontecido nos dias de hoje? E muitos pegam e muitos vão viver com o namorado, outros alugam apartamentos que vai morar sozinho. Então tem acontecido muito isso nos dias de hoje. E nesse tempo esse jovem ele fez isso. Ele pegou e se mandou da casa dos pais. Foi viver do jeito que ele queria. E o que aconteceu? Ele quebrou a cara. Por quê? A própria palavra do Senhor vai nos dizer o quê? O primeiro mandamento de Deus é o quê? Honrar teu pai e tua mãe. E ele, a Bíblia fala assim que ele passou tanta fome que ele desejou comer a comida dos porcos. Uns falam bolotas dos porcos, né? Que bolota nada mais é um fruto de uma árvore que nascia em lugar seco, que o povo colhia para dar para os porcos. Que quando falta comida, só os porcos comem. No Nordeste aqui do Brasil, tem um negócio que eles dão para o gado, que eu não sei se você já viu na televisão. É um tal de cacto, uma planta espinhosa. Aí eles molham aquilo ali e dão para o gado. Por quê? Porque o gado não tem o que comer ali, não tem capim. Então, o que sobrou para o gado é aquilo. E nessa sequidão, o que sobrou para aquela região, para aquele povo, não sobrou quase nada. Porque quando há uma fome, quando há uma grande seca, a Bíblia tem vários relatos de lugares, né, que teve fome, né, que teve seca, sequidão, deserto. Sim. Então, a Bíblia tem tudo isso. Na Bíblia está escrito sobre várias situações dessas, parecidas com essa. E aquele jovem estando ali, passando dificuldade, ele voltou em si. Ele falou assim: puxa vida, na casa do meu pai tem tanta fartura. Até os jornaleiros, os empregados do meu pai estão melhor que eu. Tem fartura de pão. E eu aqui padecendo. Aí veio o arrependimento. Aí ele falou assim, Aí ele repetindo com ele mesmo ali, conjecturando com ele mesmo, falou assim: puxa vida, eu vou chegar, acho que eu vou voltar e vou falar para o meu pai: meu pai, pequei contra ti e contra o céu. E aí ele fez aquele plano, né? E começou a volta para a casa de seu pai. E viajou muitos dias, chegou. E a Bíblia vai dizer o quê? Que o pai, ele sentiu que o filho dele estava chegando. Ele olhou lá na entrada da fazenda, viu o filho de longe. E esse pai, ele foi correndo de encontro com o filho dele. A Bíblia fala assim que o pai abraçou ele, beijou ele. E o pai estava com muita saudade dele. Glória a Deus. O pai dele estava com muita saudade dele. E interessante que daí o que aconteceu? Depois desse fato, o pai dele mandou matar o melhor bezerro gordo, e fez uma festa para esse filho que passou muito tempo longe. E a Bíblia vai dizer também que o filho mais velho, que estava com o pai, quando ele chegou do trabalho, ele viu aquela barulheira de festa, de música e tal,
aquela farra, né, que quando se junta, né, um grupo de pessoas, bebendo, né, comendo, né, só faz esse barulho. É que nem os crentes quando se reúnem para comer. É nem os crentes, né, quando se reúnem para comer, né, faz um barulho, faz uma... Né? Não para mais. Não para mais. Aleluia, glória a Deus. E aquele filho, aí a Bíblia vai dizer que o pai dele colocou uma sandália no pé dele, colocou um anel, colocou a melhor veste nele e ficou muito feliz que aquele filho tinha voltado. E o filho mais velho ficou revoltado, falou: peraí, pai, eu estou aqui com o senhor, eu tenho o tempo todo, sou fielzinho aqui com o senhor nunca me deu um cabrito magro para eu comer? O filho ficou revoltado. Aí o pai dele falou assim: não, filho, peraí, tudo que eu tenho é teu, né? Você não precisa me cobrar isso, tudo que eu tenho já é teu. Já é seu o que eu tenho. E essa parábola, irmão, ela vem, irmãos, ela vem falar conosco de uma maneira, porque o que acontece? Nós, muitas das vezes, nós se afastamos de Deus. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas o nosso coração está longe. Quantas vezes você não está no culto pensando lá nos seus problemas, na sua casa, e você está diante do Pai. E Deus ele é dessa maneira. Deus, todas as vezes que nós procurarmos Deus, todas as vezes que nós se render aos pés dele, todas as vezes que nós se humilhar para Ele, Ele sempre vai estar presente. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus sempre está presente. Gente, eu vou compartilhar algo com vocês, assim, que é tremendo. Eu, depois assim que me ungiram, derramaram a unção de pastor sobre a minha vida, gente, os levantes do inimigo tá terrível contra a minha vida. Tá terrível. Só eu sei o preço que eu estou pagando. Gente, eu tenho tirado dias de oração, tenho tirado dias de jejum, porque se não for assim, eu sei que eu não vou vencer. Aleluia, Senhor. Aquele louvor do Kleber Luto fala assim, para você deixar tudo aos pés da cruz, você tem que vivenciar isso. Você tem que deixar os seus problemas, deixar as suas lutas aos pés da cruz, aos pés de Jesus. E de que maneira que você deixa nos pés de Jesus? Não tem outra maneira que não ser prostrado e de joelho nos pés dele. Você não vai alcançar a vitória se você não se render a Deus, se você não se prostrar diante dele. Não tem vitória para o crente sem isso. Não adianta você achar que você vai viver uma vida de oba-oba, de qualquer maneira, e você vai ter vitória com Deus. Se você não se render a Deus, você só vai apanhar e levar chicotada nessa vida. Porque o mundo, irmão, o cristão, o mundo não alisa o cristão. O mundo alisa quem é dele. A Bíblia fala assim, que se você fizer amizade com o mundo, você é inimigo de Deus. E se você tem amizade com Deus, você é inimigo do mundo. Então não tem dois termos. Você não pode ficar em cima do muro. Ou você está do lado de cá do muro, ou você está do lado do muro. Meio termo. Até estava ouvindo uma coisa, eu com a minha esposa fomos na igreja esse dia atrás, né? Foi até a igreja que fui pregar esse dia atrás. E aí o pastor ele falando, né, que o inimigo, ele via as pessoas em cima do muro e outros do lado do muro. Aí o camarada lá perguntou pro diabo: falou, viu? Por que você está preocupado com quem está lá do lado de cima do muro e quem está em cima do muro você não está nem aí? Eu falei assim: não, porque quem está em cima do muro já é meu. Já é meu quem está em cima do muro. O diabo não está preocupado com quem está do lado de cá. Está preocupado com quem está do lado de lá, do lado de Deus. Você está preocupado com quem está em pé com Deus. Ele quer derrubar quem está em pé. Quem já está deitado não tem como derrubar. Como você vai dar rasteira quem já está deitado? Não tem como. E esse jovem, ele é uma referência sobre isso. Por quê? Porque ele se afastou do Pai. Ele se afastou da presença do Pai. Ele foi para longe do Pai. E o que aconteceu com ele? Só para sofrer. Ele foi desobediente ao Pai. O Pai falou assim: ah, você quer essa fazenda? Beleza. Só que o mundo lá fora vai chicote e estrala. Não, Pai, eu quero assim mesmo. Eu quero a minha parte. Ó, foi para farra. Pagou um alto preço.
Que a Bíblia fala o quê? Que ele perdeu tudo. E quando nós saímos da presença de Deus, irmão, não é que você vai perder. Talvez você pode não perder bens material. Você pode talvez não perder o carro que você tem. Talvez você pode nem perder o emprego que você tem. Que às vezes nós perdemos também. Que às vezes Deus tira. Às vezes Deus permite que nós levemos uma rasteira. E às vezes Deus não tira nada disso. Só que você vai perder a presença. Você vai perder o Espírito Santo. Quem é o crente sem o Espírito Santo? Quem sou eu sem o Espírito Santo de Deus? Não sou nada. Quem sou eu sem o Espírito Santo de Deus? Não sou nada. Gente, a gente vai passar a maior luta do mundo. Você pode estar na maior treva do mundo, mas se você estiver com Jesus, você já é mais que vencedor. Glória a Deus. Porque a Bíblia fala assim, irmão, que quem tem o Espírito Santo, jamais vai ser abandonado. Por quê? Porque a Bíblia diz o quê? Que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Então, muitas vezes nós podemos estar em aflição, mas o Espírito Santo de Deus está ali, ó, intercedendo por nós. Ó Pai, abençoa ele, Pai. Ó Pai, tira ele dessa cova, Senhor. Tira ele desse vale, Pai. Ó Pai, teu filho está sofrendo, Senhor. Ó Senhor, é a maneira que está seu filho. O Espírito Santo vai intercedendo. Olha, Pai, olha teu filho, olha as lágrimas do teu filho. Pai, aqui, Pai, eu estou trazendo até a ti, Pai, as lágrimas do teu filho. Ó Senhor, tenha misericórdia desse filho. Assim é o Senhor, irmão, na nossa vida. Glória a Deus. É uma conjectura, mas é verdade. É uma verdade. No mundo espiritual, irmão, no mundo espiritual, é um mundo paralelo com o nosso. Tem gente que não entende. Se você não tiver uma visão espiritual, você não vai entender o que é o mundo espiritual e o mundo físico. Eu sei o que é o mundo espiritual, porque eu já fui afrontado pelo inimigo no mundo espiritual. Eu já vi o inimigo se manifestar cara a cara comigo, cara a cara, face a face comigo. O inimigo já se manifestou já na minha frente. Então, eu já tive várias vezes. Eu já contei um pouco do meu testemunho aqui, que eu sofri dos meus 11 aos 18 anos. Eu cheguei até apanhar do inimigo, pra vocês terem ideia. Eu era um jovem muito terrível, eu era um jovem terrível, eu era bocudo, eu xingava qualquer um na cara dura. Então eu era terrível. Eu falava palavrão, de todas as maneiras. Hoje a minha esposa até brinca comigo e fala assim, nossa, eu nunca vi só falar um palavrão. A pessoa para me tirar do sério, falar um palavrão, tem que... Amém, é por isso, né? Deus ele transforma, Deus ele transforma. E certo dia eu estava trabalhando lá no Mato Grosso, irmão. Eu com o meu cunhado, e naquela época eu estava lá meio do mato, não tinha luva de cor para trabalhar não. A gente estava puxando umas toras de madeira do mato com um trator. Então era eu que descia do trator, ia lá, amarrava o cabo de aço nas madeiras para arrastar para um lugar. E eu espetava a minha mão com aquele cabo de aço e eu xingava em vez de, né? Jovem, né? Imagina. Eu começava a xingar, né? Porque ele espetava a minha mão, feria toda a mão. Irmão, vocês acreditam que eu estava morando num lugar, a gente estava trabalhando num lugar que não tinha pedra. Você não via uma pedra nesse lugar. E nesse dia eu vi pedra voar de trás do mato em cima do trator. Como se alguém estivesse me apedrejando. E eu tomei várias pedradas nas costas. Num lugar que não tinha pedra. Só que as pedradas, era só eu que sentia a dor. O meu cunhado que estava ali dirigindo o trator, ele não viu nenhuma. Eu ouvi as pedras batendo na lata do trator, estralava. Sabe quando você joga a pedra num negócio de lata? Que as latas batem, faz barulho? Só eu ouvi aquilo. Ou seja, eu levei uma surra do inimigo. Por isso que eu falo com você. O diabo ele odeia a humanidade. Muitos brincam com o diabo, mas o diabo ele odeia o ser humano. Porque o ser humano tem algo que o diabo jamais vai poder ter. O Espírito Santo de Deus. Então você tem que louvar a Deus, você tem que adorar a Deus, porque você tem o Espírito Santo de Deus. E muitos crentes às vezes não dão valor ao Espírito Santo de Deus. Muitos crentes ficam brincando com a sua própria salvação, fica brincando com a vida, não leva a vida cristã a sério, porque fica brincando com as coisas de Deus. E as coisas de Deus é séria. Por mais, irmão, que a gente peque, às vezes, por mais que a gente às vezes tenha fraquezas, porque todo mundo tem uma fraqueza.
Porque não tem um que não tem uma fraqueza aqui. Sabe por quê? Porque a fraqueza é do ser humano. O apóstolo Paulo ele fala assim. O apóstolo Paulo ele fala assim: aquilo que eu não quero fazer, eu já pratiquei. E aquilo que eu penso em fazer, eu já fiz. O apóstolo Paulo ele fala isso. Aquilo que ele o que ele quer dizer com isso? Quando você pensa em não pecar, você já pecou. E quando você pensa em fazer o bem, ele fala assim: quando eu penso em fazer o bem, o mal eu já pratiquei. O apóstolo Paulo escreveu isso. Então, a palavra de Deus é tremenda. E aqui, daí o que acontece? Voltando aqui à parábola do filho pródigo, o que aconteceu? Ele se arrependeu, voltou aos braços do pai. O pai deu veste nova, deu calçado novo e deu um anel para ele como símbolo de aliança. Ele voltou em si e Deus faz da mesma maneira. Todo aquele que se arrepende, Deus ele recebe com alegria. A Bíblia vai falar não, que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E não é porque nós somos crentes que nós estamos aqui na casa do Pai, adorando, louvando, orando todos os dias, que nós não somos pecadores, que nós não temos que se arrepender dos nossos pecados. Cada dia é um motivo de eu e você acordar de manhã, agradecer e pedir perdão dos nossos pecados. Porque o pecado está no ser humano. O Davi falou assim. Davi falou que não há um que não tenha pecado. Davi falou. E é verdade. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Só que tem um que morreu na cruz por meus pecados e pelos seus pecados, que é Jesus. E muitas das vezes, irmão, quando nós não queremos deixar o pecado, nós estamos crucificando Jesus de novo. Quando eu e você não queremos deixar do pecado, nós estamos crucificando Jesus de novo. Sabe, tem uma palavra que está lá em Coríntios, quando fala da ceia, Coríntios 11 lá, quando fala da ceia, que fala assim, que muitos pecam por não discernir o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Nós somos o corpo de Cristo. E quando eu peco, eu não estou decidindo que é o corpo de Cristo. É forte, é a Bíblia. Então, quando nós pecamos, quando eu e você fazemos parte de um corpo, inclusive até para os irmãos que vão se batizar, eu vou fazer essas coisas. A irmã vai se batizar. Quando eu e você nós fazemos parte do corpo de Cristo, quando eu peco, eu não estou pecando só para mim mesmo, eu estou pecando contra o corpo de Cristo. Eu estou machucando um membro do corpo. E o membro do corpo de Cristo é o quê? Você pode ser um dedo, você pode ser uma orelha, você pode ser um pé, você pode ser um dedão do pé, é uma parte do corpo de Cristo. Então, quando nós pecamos, nós não estamos cometendo só um pecado contra nós mesmos. Muitas vezes é egoísta, sabe? Eu estou pecando, só eu e Deus que estou pecando, eu estou pecando para mim mesmo. Aí nós estamos enganados, porque nós não estamos discernindo o quê? O corpo de Cristo. Então, todas essas coisas profundas que estão na Bíblia, a gente tem que prestar atenção. Porque às vezes são uma palavrinha entre linhas, né? Um ponto de interrogação, às vezes ela tem um sentido na nossa vida. Então, uma palavrinha, uma vírgula, às vezes ela faz a diferença na vida de uma palavra que está escrita aqui. Então, a vida com Deus, ela tem que ser profunda. A vida com Deus tem que ser vivida com Deus. Nós temos que criar um relacionamento com Jesus. Glória a Deus. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele se afastou do pai. Ele perdeu o quê? Perdeu o relacionamento com o pai. Perdeu o relacionamento com o irmão dele. Ele criou o quê? Ele criou uma desaliança. Ele criou
Muitas famílias não brigam, não se separam. Quando um casal briga e se separa, o que acontece? Ele cria o quê? Tinha um pastor que ele era o pastor presidente da igreja lá que eu fui batizado. Ele falou assim que ele fez uma comparação sobre quando um casal se separa, por exemplo. Se eu pegar um papel como esse aqui, cheio de cola, fiz isso aqui, colei. No outro dia você tenta descolar, o que vai acontecer? Ele vai se rasgar, vai se lascar todo. E assim é uma separação. E quando nós nos separamos de Deus, nós estamos rasgando. É como se você estivesse rasgando uma folha ao meio. Então tudo tem um preço. Tudo tem uma consequência. Então que nós venhamos refletir cada vez mais e tentar ser obediente à palavra do Senhor. É claro que nós não vamos conseguir obedecer 100%. Mas a Bíblia diz, quanto menos nós pecarmos, menos consequências nós vamos ter. Amém? Amém. Eu espero que essa palavra foi instrutiva. Essa palavra nos ensinou. Eu não sou um pregador, irmão, de ficar aqui pulando, gritando aqui. Eu gosto de pregar refletindo. Amém. Eu gosto de chamar atenção. Porque você pregar, fazer barulho aqui, pular aqui, fazer é muito gostoso. É gostoso a gente, às vezes, né? Que nem o menino, né, que pregou aqui, né? O menino que pregou aqui, né? É gostoso. Eu gosto de pregação assim também. Eu sou pentecostal. Não tem como não gostar. Eu sou pentecostal. Eu gosto de ver o mover do Espírito Santo. Eu gosto de ver essas coisas. E o evangelista, aquele dia, ele pregou, né? Fez um culto pentecostal, uma pregação pentecostal. Eu gosto disso. Também gosto disso. Mas, se coloca em pé. Vamos agradecer. Antes de estar orando, vocês conseguem vir amanhã, irmão, para fazer o